Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Josué Miranda e você está no canal RSEG SSMA. É importante você inscrever-se em nosso canal, assinar o sininho para receber todas as notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar o nosso conteúdo. Verifique se você ainda não é inscrito, se você ainda não for, faça agora mesmo a sua inscrição aqui no canal antes de prosseguir com esse vídeo, ok? Bom, o tema desse vídeo hoje é exatamente exatamente uma notícia que nenhum profissional de segurança no trabalho gostaria de estar falando. 4 trabalhadores morrem soterrados em construção no Belvedere. Na manchete está 3, mas provavelmente houve uma atualização aqui do jornal, porque a própria engenheira responsável por essa obra também veio a óbito. Ela foi socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e pelo que relata, ela faleceu ali no hospital. Então, são 4 trabalhadores que perderam as suas vidas em mais um acidente de trabalho. Infelizmente, mais uma vez, se perdeu a prevenção. Então, nesse vídeo, eu quero trazer aqui a reportagem, a dinâmica de como ocorreu esse acidente, mas também trazer os meus comentários com embasamento técnico relacionado à norma regulamentadora NR18, se tivesse sido aplicado ali nesse canteiro de obra, essas vidas hoje estavam preservadas. Esses 4 trabalhadores hoje estavam vivos e com a sua integridade física preservada, mas infelizmente essas vidas não retornam mais, foram ceifadas, e que esse vídeo, qual o intuito desse vídeo? Que esse vídeo também sirva como um alerta para que medidas corretivas sejam aplicadas dentro dos canteiros de obra. Então, vou trazer aqui a explicação dos procedimentos para escavação. Se tivesse sido aplicado esses procedimentos, tivessem sido observados, se as medidas de prevenção tivessem ali sido implantadas, hoje não teríamos essa manchete. Mais uma vez, se joga na sorte. Segurança no trabalho é prevenção, tem que ser aplicado, tem que ser respeitado os procedimentos, tem que seguir à risca. E quando não sigo, quando eu jogo na sorte, posso colher resultado, pode dar certo, como pode dar errado. É uma probabilidade, na maioria das vezes, de dar errado. Porque eu descumprir os procedimentos, pode ter sido que fez uma vez, 2 vezes, mas uma hora vai vir o resultado, e o resultado, lamentavelmente, é esse resultado trágico que hoje vamos estar falando aqui dentro desse vídeo. Ok? Então vamos lá para a reportagem. Aqui, as nossas condolências a esses 4 trabalhadores que perderam a sua vida. Roberto Mauro da Silva, de 57 anos. Zacaria Evangelista Fonseca, de 58 anos. Rafael Ferreira Barbosa, de 34 anos. E Juliana Angélica Menezes Veloso, de 30 anos, era a engenheira responsável por essa obra. Esse acidente aconteceu aqui na região de BH. Nós vamos tecer agora os comentários do jornal. Qual é o nome do jornal aqui? O Estado de Minas. Estado de Minas, onde vamos estar aqui lendo essa reportagem para que nós possamos entender a dinâmica de como ocorreu esse acidente, e logo após nós iremos deixar aqui as recomendações de segurança, porque de alguns procedimentos que provavelmente não foram observados nesse canteiro de obra. Então aqui vamos para a reportagem aqui. Voltou aqui comigo? Voltou para mim? Então vamos lá de novo. E não, a cena 4. E agora sim. Então vamos aqui para a reportagem.
do Jornal do Estado de Minas. Desabamento de talude dentro de uma obra de construção do supermercado Verdemar, no bairro Belvedere, na região centro-sul de Belo Horizonte, matou 4 pessoas na manhã desta terça-feira, 17/10. As vítimas faziam uma manutenção de contenção na estrutura que desabou. Funcionários ouvidos pelo Estado de Minas disseram ter percebido rachadura na base do talude e que pode ter provocado a queda. Os taludes são uma espécie de paredão, cerca de... São que podem ter provocado a queda. Então, os taludes, vamos lá, eles são uma espécie de paredão que cerca a escavação de um terreno e serve para garantir a estabilidade da encosta. Eu estou só fazendo um teste aqui, que eu acho que o meu áudio está um pouco com eco aqui e vai ficar ruim depois no vídeo, se eu dar uma melhorada aqui no meu som aqui. Que eu tenho que jogar um pouco mais aqui, só um minutinho, ao vivo é assim, a gente vai gravando, tem controlando aqui a mesa de áudio. Eu acho que melhorou o som aqui, né? Ok? Bom, então o que nós podemos observar? Os funcionários tinham percebido uma rachadura. A rachadura já são um indício de que esse barranco, que esse talude iria cair, que ele ia escorregar, que ele ia descer, né? Que ia acontecer ali a queda desse barranco. São alguns sinais que geralmente acontecem na escavação, né? Geralmente acontece também de ter o desprendimento de terra, né? Você tem ali uns torrões que começam a cair. A rachadura em si é um alerta, tem que ser observado, que significa que houve uma movimentação desse solo. Então, eles observaram que tinham essa rachadura, então, e aqui, vamos ver mais embaixo, parece que eles, qual a ideia? Eles tentaram conter, viu que esse talude, que esse barranco ia descer, então essa encosta ia descer, e eles foram tentar fazer o escoramento para tentar, talvez, garantir ali a estabilidade da rua, algo ali da vizinhança, né, que poderia ser comprometido com esse desmoronamento. Então podemos dizer assim, foi infelizmente uma decisão infeliz, né? Talvez faltou um pouco mais de observação da equipe, amadurecimento da equipe, de se atentar aos riscos, né? Talvez nem tinham noção desse risco, a maioria das vezes passam despercebido, as pessoas estão viciadas ali no seu dia a dia, não tem um olhar crítico sobre do que pode acontecer. Talvez faltou ali um profissional de segurança, acredito que não tinha um técnico de segurança nessa obra, né? Não tinha um engenheiro de segurança, que talvez tivesse, provavelmente ele não ia deixar que isso acontecesse, né? Ele ia intervir ali, ou comunicar a essas pessoas que seriam um risco muito alto de se entrar em uma escavação que já está comprometida, que está com um talude já trincado. São sinais de que vai descer, né? Mas mais à frente nós vamos comentar sobre isso, né? Que na verdade a questão da escavação de alguns procedimentos que provavelmente não foram observados nesse canteiro de obra. A reportagem, o tenente Barcelo do Corpo de Bombeiro explicou a dinâmica do acidente. Segundo ele, o desabamento provocou uma espécie de cunha, deslizamento condicionado por 2 superfícies de ruptura na base do talude, soterrando as vítimas, e como se uma parte do talude do barranco fosse retirada com uma colher, caindo pela gravidade e atingindo os operários, disse. Para ele, trincas e rachaduras são índices de problemas na edificação. Na verdade, são sinais de que esse barranco, de que esse solo, né, de que essa base vai descer, que esse maciço vai descer. Né? São já um indício, né, são um indicador de que vai acontecer um desmoronamento. Então, um dos sinais é exatamente isso, as trincas, são os desprendimentos de terra, né, de solo,
mas às vezes pode acontecer de não dar nenhum sinal e ele descer automaticamente, né, de uma vez por um todo, né? De repente, do nada, o barranco quebra, né? Quebra o talude e desce e acontece desmoronamento. Por isso, os procedimentos de escavação, nós vamos, daqui a pouquinho, já vamos entrar lá, fique comigo até o final do vídeo. É importante a observação dos procedimentos de segurança. Esses procedimentos são medidas preventivas, são medidas que, se aplicadas corretamente, elas salvam vidas, elas dão a garantia do que a tarefa será executada com segurança. Ok? Por isso é importante, volto uma vez a fazer a ressalva aqui, a importância da segurança no trabalho, dentro das empresas, dentro do canteiro de obras, né? E eu sempre falo a mesma coisa. Quando eu invisto em segurança, a empresa que investe, a construtora, ela está lucrando, ela está ganhando dinheiro. Por quê? Agora, olha aí o resultado que se colheu. Provavelmente não quiseram, talvez, contratar um técnico de segurança, ou não investir, ou tentaram burlar os procedimentos de segurança, achando que ia ter um gasto a mais. Infelizmente, esta obra agora, né, sem falar do valor de uma vida humana, que não existe valor que paga a vida humana, são 4 trabalhadores, são 4 profissionais que tiveram as suas vidas ceifadas nesse acidente que não voltam mais, né? Não voltam mais. Agora resta o quê? As indenizações das famílias, as ações trabalhistas, as interdições que irão acontecer agora do Ministério do Trabalho, da Polícia Civil, né? E sem falar da imaculação desta imagem, que nunca mais ninguém se apaga, né? Esse supermercado vai carregar verde-mar esta imagem manchada da sua obra ali em Belo Horizonte. Todo mundo que passar ou for nesse supermercado vai saber que ali ficou 4 trabalhadores enterrados, porque as empresas burlaram os procedimentos de segurança, não se atentaram ao cumprimento das normas, jogaram na sorte. E o preço a se pagar é esse, infelizmente. Pelas trincas e rachaduras, dão indício que o problema da edificação. Profissionais perceberam essas alterações nas edificações. Vão saber dizer se está sob controle e se é algo emergencial. Se for algo grave, tem que acionar o Corpo de Bombeiro e a Defesa Civil para tomar as medidas necessárias. Completou. A informação também foi confirmada pela Defesa Civil. Segundo o técnico de segurança da Defesa Civil, né, a trinca no terreno foi percebida nesta manhã do dia 17, terça-feira. Quando foram fazer a contenção dos taludes, ele movimentou o maciço e desabou, disse Marcos Vinícius Vitório, agente de proteção da Defesa Civil. Então foi no primeiro horário da manhã, não sei se eles entraram às 7 horas, mas no primeiro horário de trabalho, né, às 8 horas, esse maciço desce e ceifam e soterra esses trabalhadores, né? Levam eles à fatalidade, a óbitos. No jornal também traz o seguinte: especialistas em engenharia e presidente do Instituto Brasileiro de Avaliação de Perícias e Engenharia de Minas Gerais, Chiabe Saliba Júnior, ressalta que antes de cair os taludes dão sinais de estabilidade, que nós falamos. Esse risco deve ser calculado previamente. Existem parâmetros para verificar a estabilidade do talude, depende muito de quanto instável ele está. Isso tem jeito de calcular. Ele dá sinais que vai trincar antes. Vai trincar antes, né? Eu falei a questão da trinca, é importante a abertura, o monitoramento, né? Mesmo que seja um solo estável e trincou, precisa avaliar. Às vezes trinca, às vezes estabiliza essa trinca, né? Aquele solo ele estabiliza, não, né? Ele para ali e aí tem a certeza de que não vai descer mais, né? Mas como é que eu controlo isso daí? Eu faço a medição desse solo, entendeu? Entendo que as pessoas muitas das vezes vê o talude movimentando e quer tentar sanar, né, que ele está dizendo ali o que aconteceu, né? As viram e foram tentar resolver. Isso é algo fatal, não faça isso, gente. Então acho que foi o maior erro, talvez foi o erro fatal desse acidente, que foi essa atitude que eles tiveram de tentar segurar esse talude que estava descendo, entendeu? Por quê?
Porque talvez faltou uma orientação mais técnica, né? Uma experiência ali no local, né? Ou, é claro que existiam alguns trabalhadores que já tinham uma idade avançada, mas nem sempre. Às vezes o trabalhador ele é acostumado a fazer algo errado, né? É passado para ele essa informação, ele acostuma naquele vínculo, ele tenta, ele está ali cumprindo ordens da hierarquia. Aí muitas das vezes a hierarquia, para ver que é uma engenheira nova, não estou dizendo que ela foi responsável por isso, mas talvez faltou dela como gestora desta obra, faltou um pouco mais também de atenção com relação a isso daí, de procurar um pouco mais, observar as normas de segurança, buscar, né, um técnico de segurança, um engenheiro, contratar uma empresa para fazer ali a assessoria desta obra, né? E para ver, está certo, vamos arriscar, não vamos arriscar, não vale a pena arriscar, então não vale a pena, não arrisque, a vida tem que estar em primeiro lugar, né? Não podemos jogar na sorte, não podemos arriscar a nossa vida, né? Se estava para cair, né, era mais fácil então isolar a área, retirar as pessoas de próximo ao talude, vai descer, não tem mais o que se fazer, já erramos, não fizemos escoramento e agora vamos deixar ele cair, depois vamos ver o que nós fazemos para resolver a situação, sanar aí o problema que foi gerado, retirar esse solo novamente e aí sim tentar fazer uma estabilidade, fazer um reaterro ali do talude que desceu. Bom, aí, continuando aqui na reportagem, também fala aqui no final, para não estender muito o vídeo, fala que também tinha chovido, que pode provavelmente contribuir. Então, a chuva nos últimos dias pode ter contribuído para a instabilidade do terreno. Quando chove, a terra fica mais encharcada, mais suscetível ao deslizamento, aponta. Com isso, o especialista estende, né, o alerta para a população. A mesma coisa vale para os moradores de áreas de risco, começando agora para o período chuvoso. Se perceber uma trinca no barranco em forma de cunha, é preferível sair e preservar a vida. Se apareceu, não fica debaixo. A parte material, depois a gente dá um jeito aí. Esse especialista, então, deixa aqui a sua recomendação. Exatamente, né? Então, a segurança tem que estar realmente em primeiro lugar e, na maioria das vezes, não está, né? Agora é o seguinte, pessoal, vamos agora para... Eu quero trazer aqui as recomendações da NR18 de que poderia... Esse acidente aqui, deixa eu ver, porque não entrou aqui. Agora sim, foi, né? Foi, ok? Então vamos lá. Vou trazer aqui a NR18, comentários aqui da NR18, escavação. NR18.7.2, escavação e fundações e desmonte de rocha. Se essas observações tivessem sido aplicado no canteiro de obra, com certeza não estaremos aqui falando sobre esse trágico acidente, né, que ceifou essas 4 vidas. Aqui na NR 18.7.2, mas antes da NR, também é obrigatório ter no canteiro de obra o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Dentro do PGR, ele vai trazer as etapas da obra e, se existir a escavação, ele vai ter ali um monitoramento de cada etapa da obra. Ele vai exigir que tenha também o projeto de escavação. Está aqui dentro da NR18, né? É obrigatório ter o projeto. Vamos entender aqui para que serve todas essas recomendações. A NR18 são nada mais, norma regulamentadora, nada mais do que são nada mais do que medidas preventivas, são medidas de prevenção, que quando eu coloco em prática, eu levo para a minha atividade uma garantia de que a tarefa vai ser executada com segurança. Isso tem que ficar muito claro nesse vídeo, né? Importante, você que estiver aqui nos assistindo, se você é um técnico, é um profissional de segurança, fique atento se na sua obra está tendo escavação, que isso sirva de alerta, que isso não venha mais se repetir no nosso país, né? A gente sempre pensa assim, pensamento de que nunca vai, mas infelizmente, né, há um desleixo pelos cumprimentos das normas, há um desleixo também, né, por parte do Ministério do Trabalho, das fiscalizações, que infelizmente está meio que o barco à deriva, né? Então, o Brasil é assim, se não é cobrado, eu não faço, né?
Então, o empresário, muitas das vezes, ele pensa, eu vou economizar um pouco, eu não vou contratar um profissional de segurança, eu não vou fazer isso, vai encarecer a minha obra, e aí, e agora? Agora está aí, né? Infelizmente. Talvez tentaram lucrar um pouco mais, mas agora eles vão ver que vão perder 10 vezes mais do que teriam de lucro, né? Então, é um pensamento errado, um pensamento, digo assim, um pensamento pobre, pequeno, né? Pensar que eu burlar um procedimento de segurança, eu vou estar tentando economizar. Você não está economizando, né? Então, está aqui a NR18. Isso aqui nós temos uma foto, uma imagem, né? Você pode ver que aqui existe um processo que está vendo aqui de escavação, mas há aqui um escoramento do talude, né? Eles estão escavando, quer dizer que está aqui, está escavando e já vem escorando, né? Vem fazendo aqui os blocos, né? A concretagem e vai descendo e já fazendo ali um muro de contenção desse barranco, né? Tá aqui um procedimento. Nessa imagem vemos que está certo, né? Eles estão escavando e estão fazendo escoramento do barranco, né? Mas se a gente for ver também o tipo de solo, observa que é um solo já mais consistente, um solo que já tem mais rocha no meio dele, entendeu? Que é um solo provavelmente diferente ali. Eu vou voltar depois na foto do que nós observamos lá naquele desmoronamento. Mas antes, deixa eu voltar aqui, né, só para a gente, antes de eu prosseguir com a norma, vamos voltar aqui para a imagem. Deixa eu voltar aqui para a imagem. Deixa eu buscar lá a imagem lá do local do acidente, para nós observar lá o tipo de solo. Deixa eu voltar aqui. Vou trazê-la aqui para nós, só para nós observar um pouquinho aqui, uma imagem rapidamente. Bom, aqui. Então aqui nós temos o local exato que aconteceu esse deslizamento. Nós podemos ver que podemos observar pela imagem que é um solo meio que arenoso, um solo meio que praticamente parece com material orgânico no meio dele, né? E a gente observa que nessa escavação não existe nenhum tipo de escoramento. Existe aqui um talude, que é uma sinalização, quer dizer, é uma barreira para evitar que pessoas que não trabalham, não fazem parte ali da obra, do canteiro de obra, venham adentrar para dentro desse canteiro de obra, né? Então, para isso que serve, para que pessoas não envolvidas na tarefa venham aqui, venham entrar dentro da obra, né? Então, para isso que é importante, tem que ter esse isolamento, tem que ter ali as placas, né, identificadas, escavação, etc., né? Mas existia, essa sinalização existia, mas o primordial não existiam. Parece, dá-se a entender que estava próximo de uma rua. Talvez eles estavam tentando, vamos conter que vai derrubar a rua, vai ter um problema maior aí, etc. Mas só que foi infelizmente, uma decisão errônea, né? Lamentavelmente, né? De tentar salvar um talude, né? Em primeiro lugar é a vida, gente. Não façam isso, né? Se você é profissional de segurança, não deixa que isso aconteça, né? Nem que tiver que pagar o preço, nem se você tiver que ser demitido, mas brigue, não deixa, não vai, para todo mundo, tira, pessoal, não deixa as pessoas se exporem ao risco, não façam isso, tá, gente? Eu prefiro, se no meu lugar, eu vou brigar por isso, né? Nem que eu seja demitido, nem que eu seja, que a empresa depois lá, você tomou uma ação errada, mas eu prefiro que as pessoas se salvem, né? Não deixem se arriscarem, né? Infelizmente, é muito triste, olhando para essa imagem, né? É uma sensação muito desesperadora, né? Das pessoas estarem ali, soterradas. Isso é questão de segundo, tá, gente? É segundos. Questão de segundos, ok? Bom, voltando aqui, agora prosseguindo com a nossa explicação aqui da NR 18. 18.7.2.1. O serviço de escavação, fundação e desmonte de rocha devem ser realizado e supervisionado conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. Aqui está um projeto de escavação, gente. Não tem um projeto, vou fazer uma edificação, tem um projeto das fundações, né? Tem os projetos da estrutura, um projeto estrutural, vou levantar as vigas, os pilares desse supermercado. Tem um projeto para fazer alvenaria, tem um projeto de elétrica, tem projeto para tudo. Cadê o projeto de escavação, gente?
Então, tem que ter um projeto de escavação, obrigatoriamente, né? Então, provavelmente, será que tinha o projeto de escavação? Essa é a pergunta que fica aqui. Depois, os nossos amigos aqui, né, se alguém conhecia, fazia parte desse local, conhecia essa obra, deixa os comentários, pergunta. São perguntas que vão ser agora na investigação questionadas. Existia o projeto de escavação? Quem que elaborou esse projeto? Quem é o profissional responsável por esse projeto? Quais as medidas preventivas que continha esse projeto? Foi colocado em prática? Foi executado conforme o projeto? Essa escavação? Então, a pergunta que nos faz aqui a obra, né? Então, você, profissional de segurança, vai pegar a NR18 e levar lá para o patrão, para o dono da obra, para o responsável. Olha, cadê o projeto? Cadê? Está seguindo o projeto? Não, corretamente? Então, obrigatoriamente tinha que ter. Se tivesse, talvez, o projeto, se estivesse seguindo o projeto, nós estamos falando, já é uma primeira medida que essas pessoas estavam vivas. Se tivesse o projeto, se tivesse o escoramento desse talude. 18.7.2.2, os locais onde são realizadas as atividades de escavações, fundações, desmontes de rocha, quando houver risco, devem ter sinalização de advertência, inclusive noturna, barreiras de isolamentos em todos os perímetros, de modo a impedir a entrada de veículos e pessoas não autorizadas. Aqui tem uma foto no isolamento, lá tinha, não sei se existia essa iluminação noturna, essa advertência, talvez se era um local de trânsito de veículo, tem que ter também, certo? Mas isso aqui, a questão é menos, podemos dizer, menos complicada aqui, né? A sinalização, né? Sinalização, tá, mas é importante ter. Provavelmente tinha lá nessa obra sinalização. Agora, o primordial, que era o escoramento, a gente observa que não existia. 18.7.2.1, a sinalização deve ser colocada de modo visível, em número e tamanho adequado, tá? Outro item aqui, primordial, né? Toda escavação com profundidade superior a 1,25 m somente pode ser iniciada com a liberação e autorização do profissional legalmente habilitado. Tinha 3 metros. Né? Então, a partir de 1,25 m tem que existir a liberação, né, do engenheiro responsável, habilitado, atendendo ao disposto nas normas técnicas nacionais vigentes. E vamos para a NR18. O que é? Nada mais do que uma permissão de trabalho, né? Uma permissão de trabalho onde tem algumas perguntas, algumas verificações que tem que ser feita antes de iniciar a atividade. Existe trinco no barranco, lá vai ter as perguntas, o barranco está escorado, sim ou não, né? Os trabalhadores estão usando os EPIs. Na reportagem, ouvi alguém falando lá, não sei se era uma delegada, falando assim, nós vamos verificar se os trabalhadores estavam com EPIs, etc. É claro que numa obra, tem os EPIs básicos ali, o capacete, a luva, o óculos. Esses EPIs não evitariam desses trabalhadores ter sofrido a fatalidade. Que EPI para escavação? Tem que ver, estava com cinto de segurança, ele estava com a corda guia, e isso ajudaria sim no processo de resgate. Eu consigo pela corda guiar e chegar mais rápido na vítima, talvez consiga até mesmo salvar a vítima. Então, obrigatoriamente tem que estar com cinto, com a corda guia, né? Ter um vigia, obrigatório, tem que ter um vigia na borda ali do talude, mas ali, pelo que entende, dá-se a entender, ou seja, eles arriscaram numa situação que já estava crítica, né? O talude já estava dando sinais de que ia descer, não estava escorado e foram tentar recuperar, né? Tentar fazer ali uma intervenção emergencial. Infelizmente, né? Digo assim, infelizmente foi uma atitude errônea, foi uma atitude infeliz desta equipe, e até mesmo da própria engenheira responsável dessa obra, né, que fala assim, não, para tudo, não vamos intervir, deixa cair, depois nós vemos o que fazemos, né? A vida tem que estar sempre em primeiro lugar. Mas, infelizmente, né, a própria engenheira ali, não vamos criticar a moça, né? Não sabe que provavelmente existe também um superior, né? Quem que foi, quem era o dono da consultora, quem que pediu, quem que autorizou ela a ir lá, porque ela talvez não tomou essa atitude sozinha, ela consultou alguém, né? E esse alguém agora tem que ser ouvido, essa responsabilidade agora tem que ser, com certeza,
né? Essas responsabilidades agora, com certeza, vão ser questionadas, né, hoje, perante a Justiça do Trabalho, né, perante as ações indenizatórias, que provavelmente agora irão acontecer por parte dos familiares, né, com relação à construtora e ao supermercado Verde Mar, que é corresponsável por essa obra, que ele também deveria cobrar segurança nesse canteiro de obra. Infelizmente, acredito que isso não aconteceu. Bom, NR 18, aí vamos para 18.7.2.4. O projeto de escavação, por isso é importante do projeto, tá, gente? Ele deve levar em conta a característica do solo, a carga atuante, os riscos que estão expostos aos trabalhadores e as medidas de prevenção. Então, existem vários tipos de solo. Que solo? Aqui nós temos alguns exemplos, né? Tem o solo argiloso, solo arenoso, solo silitoso, solo orgânico. Existem vários tipos de solos. Qual tipo? Por isso que no projeto é importante, porque vai se coletar ali uma amostra, vai levar isso para o laboratório, ali no laboratório eles vão fazer a análise dessa terra e vai dizer, ó, esse aqui é um solo orgânico, é um solo que não tem estabilidade, é um solo que cai a qualquer momento. Ele não adianta nem pensar em cortar, nem o talude de 45, vou cortar em 45, ele é estável, ele segura, ele não vai desmoronar. Não tem como, cara. Solo orgânico, ele vai descer, é uma terra podre, né? Podemos dizer como se fosse uma terra podre, um esterco. E parece que, a gente olhando aqui pela imagem, né, assim, dá a impressão de ser ali um solo, né, arenoso, um solo meio que orgânico ali. Parece que existia algum material ali, até mesmo minério, né? Fala a reportagem, existia algum tipo de minério ali, naquele solo ali, entendeu? Então, cadê o projeto? O projeto vai verificar esse tipo de solo, ele vai definir qual é o equipamento mais seguro a se usar, qual é a medida de proteção. Aqui nós temos um blindado, né, nessa foto aqui, né? Isso é usado muito em parte de aberturas de vala, né? É um projeto, é um equipamento que é usado muito para vala. No caso ali do talude, ele tinha que ter escorado com madeira, ou com bate-estaca, ou com estaca raiz. Existem várias formas de fazer o escoramento, por isso a importância do projeto. O projeto vai definir qual escoramento vai ser usado. O engenheiro, ele, através dessas análises do solo, ele vai definir qual é o material mais apropriado, qual é o tipo de escoramento que vai trazer mais segurança, né, para aquele escoramento, ok? Então, provavelmente, se tivesse projeto, esses trabalhadores estavam vivos. Outro item que tem que ser observado, 18.7.2.5. Nas escavações em costa devem ser tomadas precauções especiais para evitar o quê? O escorregamento, movimentação de grandes proporções no maciços adjacentes, né, que estão ali próximo, devendo merecer cuidados à remoção de blocos e pedras soltas, né? Aqui nós temos alguma imagem, né? Por exemplo, aqui de pedras soltas, desse maciço adjacente, ali em volta, né, que pode ser descido, pode ser haver a quebra disso daí. Como que eu contenho isso? De novo, voltando para o escoramento. Outro item tem que ser observado, olha, uma foto aqui tendo uma rodovia, provavelmente se você está aqui no canal, estiver viajando, passando por uma estrada assim, você vai observar isso daqui. Isso aqui é um item que é aplicado também na escavação. Os taludes da escavação, quando indicado em projeto, deve ser protegido contra efeitos da erosão interna e superficial durante a execução da obra. O que são? Você vai ter como é que fala, essa proteção, que a gente coloca essas canaletas, que você vai conter a infiltração de água dentro da escavação. Então, na borda do talude ali do barranco, em cima, né, você faz essa canaleta para captar essa água e não deixar que ela infiltre na escavação, porque ela infiltra, igual pode ter acontecido nesse acidente, infiltra, ela vai então ajudar o processo de desmoronamento, né? Ela vai contribuir ainda mais para a instabilidade do talude. Outra coisa, a questão dos materiais, 18.7.2.7, na borda das escavações deve ser mantida uma faixa de proteção de no mínimo 1 metro, livre de cargas, bem como a manutenção de proteção para evitar a entrada de água
superficiais na cava da escavação. Então, a gente precisa também fazer o controle. A terra, geralmente existia um procedimento na norma antiga, e aqui agora na NR18 não está falando mais, na nova NR18, que era, eu escavei 1 metro, era 1 metro para fora, 2 metros, 1 metro de borda, 2 metros de borda, e assim ia seguindo sucessivamente, entendeu? Conforme eu aumentava a escavação, eu levava para mais longe a questão da carga concentrada na borda, que vai ajudar a quebrar, né? Vai contribuir para o quebramento, né? Do peso ali na borda vai contribuir para que o barranco quebre ainda muito mais fácil, entendeu? Então, o peso tem que estar retirado da borda do barranco. Movimentação de veículo não pode ter próximo, né? Vai tudo contribuir. Nós podemos ver na imagem que aqui havia até aqui uma escavação, né? A profundidade. Nós vimos aqui a imagem, né, de uma trinca, né? Tudo isso vai ajudar a fechar o barranco ali, a quebra do talude, né? Então, observar sempre também isso daqui, né? A distância e a própria terra também, você vai levando, ela vai ajudar também a fazer aquela própria canaleta no parágrafo anterior, né? Ali já meio que, para evitar que a água venha infiltrar ou correr ali para dentro da escavação. 18.7.2.8. As escavações com profundidade superior a 1,25 m devem ser protegidas com taludes ou escoramentos definidos em projetos. Por profissional legalmente habilitado, deve dispor de escadas ou rampa colocada próxima aos pontos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, saída rápida dos trabalhadores. Então, precisa o quê? Do projeto definir o escoramento, ter escada de saída dos trabalhadores, precisa ter essas escadas, ter essa rampa, para que o trabalhador possa rapidamente ali, então, evacuar-se daquele, no caso de uma emergência. Então, faltava isso daí, não tinha essa... provavelmente não tinha também, mas ali pelo jeito entende que embaixo, né, onde ele estava ali, provavelmente não tinha para onde correr, né? Estava embaixo e caiu, deve ter sido muito rápido, né? E aí não ia adiantar muita coisa a questão da escada, certo? E aí, por isso a importância do projeto, que vai dizer aqui. A importância é ter lá o escoramento, né? Permitir a saída dos trabalhadores, a evacuação no caso de uma emergência. Outro item tem que ser observado aí, para escavações, profundidade igual ou inferior a 1,25 m, profundidade igual ou inferior, deve-se avaliar o local a existência de riscos ocupacionais, né? E, se é necessário, adotar as medidas de prevenção, a questão de EPIs, né, todos esses riscos ali que pode acontecer de acidente tem que ser observado ali numa análise de risco e trabalhar na eliminação desses riscos, né? Importante, a escavação dos canteiros de obras próximas às edificações devem ser monitorados os resultados documentados. Então, existe também, é obrigatório ter um monitoramento, tem um livro ali, livro de capa preta, né, muito usado aí nos canteiros de obra, onde eu faço o monitoramento de toda a ocorrência que está acontecendo na escavação. Através desse monitoramento, então, ele vai me dar algumas dicas que a gente, como se fosse alguns sinais que não pode passar despercebido. Provavelmente esse sinal que aconteceu nessa escavação, né, nesse sinal das trincas, né, passaram despercebidos, né, já indicando que esse talude ia cair. Infelizmente, eu acho que foi, meu ponto de vista aí, foi uma atitude errada, né? Lamentavelmente, essas vidas não conseguem mais se recuperar, né? Por isso que eu falo, os bens materiais nós recuperamos, né? A obra se recupera, pode aumentar, tem um custo a mais, mas se recupera. Infelizmente, as vidas não tem como trazer de volta. Então, infelizmente, né, quero deixar minhas condolências a esses 4 familiares, né, que é muito triste, que saíram nessa terça-feira, dia 17, para as suas atividades laborais, não voltaram mais para os seus familiares, para os seus entes queridos, né? É muito triste, é lamentável,
mas, infelizmente, é a realidade que está acontecendo em nosso país. Quero chamar a atenção dos empresários, dos profissionais da área de segurança, para que não subestime, nunca subestime um risco, nunca subestime um procedimento, porque quando eu subestimo um procedimento, eu jogo na sorte, e eu jogo na sorte, infelizmente, esse resultado que nós colhemos é essa manchete de nível nacional, né? Essa imagem dessa empresa que está imaculada, mas além da imagem, essas vidas que não retornam mais. Então, eu espero, sinceramente, que esse vídeo sirva como um alerta, que ele fique aqui para chamar atenção com relação ao compromisso com a segurança dos nossos trabalhadores do nosso país. Ok? Então, é isso. Eu sou o Josué Miranda e peço a você que inscreva mais uma vez, inscreva aqui no nosso canal, se você chegou até aqui e ainda não inscreveu, vai lá, deixe sua inscrição, deixe seus comentários, compartilhe nosso conteúdo e que eu posso dizer, vamos colocar esses familiares, né, vamos orar, independente da sua crença. Só Deus, nesse momento, que pode consolar essas famílias enlutadas, né? Não sei se tinha filhos, né? Provavelmente a moça, né, a engenheira, era muito jovem, 30 anos, né? São anos de estudos que foram perdidos, são trabalhos que, né, são famílias que ficaram, são pais, são filhos que crescerão sem referência dos seus pais, ou de repente neto, não sei, são os entes queridos que agora choram a dor da perda desses familiares. Que somente Deus possa consolar o coração dessas pessoas, mas que essas notícias, que vídeo como esse, né, poderia estar trazendo aqui um treinamento, né, trazendo um treinamento, mas infelizmente, né, eu resolvi trazer para que sirva como um alerta, realmente para chamar a atenção para a prevenção. Então é isso, forte abraço e até o próximo vídeo.